Nós vamos ouvir agora o João Batista, que é secretário-geral do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, que aqui está representando o presidente da entidade, que é o Hugo René de Souza. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, Beatriz, deputado Celinho e demais colegas servidores públicos. A Sara também, presidente da FENG. Prazer tê-la aqui. Bom, eu queria até que colocasse para mim aí o slide sobre... A gente preparou aqui mais números frios, né, para mostrar para vocês a situação do Estado em relação à contribuição patronal e dos servidores. Eu vou apresentar o número para vocês aqui. É o que está sendo colocado, né, os números da contribuição de saúde do IPSENG em relação à receita corrente do Estado, né, receita corrente líquida. Receita corrente líquida é o saldo de caixa disponível para o Estado para fazer face às suas despesas gerais, aí, inclusive da saúde, educação e outras rubricas, né? Então, eu peguei só da época do Zema, né? 19 e 22, ali nos últimos anos podemos observar o aumento da receita corrente líquida conforme dados ali, tá vendo? Aumento significativo, subiu de 64 para 91 bilhões. Já a contribuição do servidor, do modo geral, se manteve estável, né, constante, praticamente assim, sem variação significativa. E, em relação à contribuição patronal, a gente vê uma situação exatamente inversa, né, totalmente desproporcional e inversa ao aumento da receita corrente líquida. Você vê ali, em 2019, 939, 38, depois 861, 752, 605. Enfim, a receita corrente líquida teve um aumento de praticamente 50%, enquanto a contribuição patronal caiu em torno ali de 20%, né? É um absurdo, né? A questão aqui, observando lado a lado a receita corrente líquida e a contribuição patronal, ficam ainda mais evidentes. Olha só, ali no caso, já deu problema ali, ó. Ali, ó. Está vendo? A comparação lá, a receita corrente com contribuição. Então, a receita corrente aumentando e a contribuição caindo. Então, só queria dizer isso aí, né? Ou seja, o problema do IPSENG é a queda acentuada do repasse da contribuição patronal, que é a responsabilidade do governo. Enfim, aqui não parou ali. Então, o que a gente assiste, na verdade, é um descaso do governo em relação à questão da saúde, assim como tem da questão da educação e outras rubricas de caráter social. E, lamentavelmente, gente, além dessa questão aí do aumento da receita corrente líquida, a gente tem que colocar aqui o seguinte: o Estado, na era desse governo aí, da gestão Zema, teve um ingresso adicional de receita de 62 bilhões de reais. Quando eu falo 62 bilhões, por quê? Porque ele deixou de pagar 33 bilhões de dívida pública, deixou de pagar. Ele teve uma alocação de recursos da Vale em função do crime da Vale cometido lá em Brumadinho, de 37,5 bilhões, dentro desse valor aí, mais de 20 bilhões já foram investidos no Estado, mas com uma obscuridade muito grande, porque, na verdade, o Zema fez um acordo com a Vale, e quem está aplicando esse dinheiro, na verdade, é a própria Vale, só Deus sabe, sem nenhuma fiscalização correta. Então, o que a gente se vê, na verdade, é um governo sem nenhum compromisso com a sociedade, com os servidores, com a saúde, com a educação, mas tem um grande comprometimento com as locadoras, né? A gente vê aqui em Minas Gerais as locadoras gozando mais de 5 bilhões de benefícios fiscais nesse triênio aí, 2023, 2024, 2025. É só isso que eu queria dizer. Um grande abraço para vocês.